o filho pródigo do Antigo Testamento. O pior rei, o pior líder, o mais idólatra, o que mais afrontou a Deus. Jamais a igreja o aceitaria como membro, jamais a igreja o aceitaria como líder. No entanto, o filho pródigo do Antigo Testamento também foi alvo da graça e da salvação de Deus. O seu pai foi um bom pai, Ezequias. Quando ele tinha mais ou menos 7 anos, ele viu o seu pai ser curado por um milagre de Deus, lhe concedendo mais 15 anos. Quando ele tinha cerca de 11 anos, ele viu 185 mil soldados assírios serem destruídos pelas mãos de Deus. A influência espiritual na sua vida, a partir do seu pai, Ezequias, foi tremenda. O seu nome significa esquecimento, sempre num aspecto positivo. Quando você esquece o sofrimento, ou quando você recebe o perdão e sabe que Deus esqueceu. Manassés. O verso 4 diz assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, dos átrios da casa de Deus. O verso 7 um pouquinho, também colocou uma imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus. Para começar a história, esse ímpio rei Manassés, ele tirou o altar de Deus e colocou um ídolo chamado Azerá. Quem era Azerá na idolatria pagã? Era a esposa de Yahvé. Deram uma deusa para o Deus verdadeiro. Olha o tamanho da profanação. Uma afronta ao nome de Deus. Irmãos, olha o que está escrito no comentário bíblico. Manassés recorreu a agências satânicas, empregando vários tipos de adivinhação, necromancia, feitiçarias, e através de tudo isso, os negócios da nação, o reino de Deus era dirigido pelo próprio Satanás. Agora veja o verso 6. Coloca ali, 2 Crônicas 33, 6. Queimou seus filhos como oferta no vale de Nom, ao deus Moloque. Adivinhava pelas nuvens. Irmãos, estou falando de um líder religioso. Era agoureiro. Predições satânicas, agouros, coisas más. Praticava feitiçarias. O homem era bom, viu? Tratava com necromantes. Consultava o demônio na pessoa dos mortos. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Verso 7 no final, no verso 7. Também colocou a imagem de escultura do ídolo. Esse ídolo é o Azerá, dando uma esposa para Deus, que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Resumindo, irmãos, por causa do tempo, Manassés tirou o nome de Deus e colocou o nome de Satanás em evidência. Tirou o altar de Deus e colocou o próprio altar do demônio. Deus que guiava a nação através de seu pai, agora a nação era guiada através do diabo, o diabo usando o seu filho Manassés. O reino das trevas. Deus dará vitória sobre os assírios. E agora é interessante, irmãos. Olha o que diz o verso 10. Olha, isso aqui me impressiona. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus, na sua misericórdia, enviou profetas,
A tradição judaica diz que a mãe de Manassés chamava Efzibá, e Efzibá, que está na Bíblia, que é a esposa que a mãe de Manassés era filha do profeta Isaías. Quase todas as probabilidades de que Manassés era neto de Isaías. E o seu avô o reprovou, e sabe o que ele fez? Ele matou o profeta Isaías. Então Deus, sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo problemas na igreja e na família, e eu queria que você entendesse o que eu vou falar. Muitos dos problemas que acontecem em nossa vida, irmãos, são maldições de Satanás, porque Deus não está presente em nossa vida. Agora Deus permite Azaredom, depois Assurbanipal, 2 reis assírios. Tinha uma segunda capital, que era a Babilônia. Eles estavam crescendo, dominavam Babilônia nessa época. E Deus então permite que venha esses 2 príncipes, e provavelmente foi o Assurbanipal. Eles eram muito legais. Eles colocaram um anzol, um gancho no nariz dele, e o arrastaram de Jerusalém para a Babilônia, mais ou menos 1.400 quilômetros. Diz o Targum. O que é o Targum? O Targum é paráfrases, comentários, o texto aramaico do hebraico. Houve um tempo que o povo de Deus perdeu o hebraico, usava só aramaico. Então, para que eles compreendessem bem, o Targum era a versão hebraica do Antigo Testamento. O Targum diz que foi feito um globo de bronze, com buracos, e dentro desse globo de bronze foi colocado Manassés. Primeiro foi levado acorrentado com um gancho no nariz, amaldiçoado, e eles então colocaram fogo ao lado desse globo de bronze, e o fogo ia aquecendo o bronze, e tudo que a pessoa que estava dentro daquele globo era querer morrer. Era muito legal. E o Manassés, nessa situação, segundo a versão aramaica do hebraico do Antigo Testamento, dentro desse, eles eram tremendamente cruéis. Mas, irmãos, a partir do momento que a pessoa se envolve com Satanás, ele vai querer o quê? Além de maldição, quando a Bíblia diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Certa vez eu fui na casa de uma família cujos filhos estavam tendo, jovens, adolescentes, os filhos, e era uma família, irmãos, que se dizia cristã, e os filhos estavam tendo problema de possessão demoníaca. E eram membros da minha igreja. E aí eu tinha que entender por que estava tendo possessão demoníaca dentro daquela casa. É lógico que não havia culto, é lógico que não havia lição da escola sabatina, é lógico que não havia Bíblia, é lógico que não havia Deus. O que haviam eram filmes que chamavam o demônio para dentro de casa, filmes de terror, só para falar o início. Eu tive que chamar aquele pai e dizer, pai, você abre a porta para o diabo todas as madrugadas, a noite toda vendo imundícia, e você vem perguntar para mim por quê? Você está brincando? Você está achando que nada vai acontecer, filho? Uma daquelas jovens tentou suicídio. O diabo tentou matá-la. Agora, esse homem ali, irmãos, veja o verso 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou o quê? Favorável. Esse é o filho pródigo do Antigo Testamento. Pensa num sujeito ímpio. Está ali a descrição, você viu.
O camarada colocou o demônio para dirigir Israel. E aí lá numa circunstância, sofrendo a angústia de morte, desejando a morte, não poder morrer, ele orou a Deus. E Deus se tornou favorável. Verso 13, leia comigo ali. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por mais que você... E sabe, irmãos, tem alguns judeus que gostariam que essa história nunca tivesse na Bíblia. É sério. Tem uma área de eruditos que diz que isso aí é bobagem, que isso não existiu, que não é possível que Deus tenha sido tão bom assim, porque Deus não seria justo. Mas afinal de contas, irmãos, essa história, por mais que os pecados deles sejam terríveis, mas é a tua história, a minha história, é a história da humanidade. É o homem sem Deus, é o homem alienado, alijado de Deus, é o homem sem Jerusalém, é o homem sem trono, é o homem sem reino, é um mundo guiado por Satanás. Essa semana, visitando um médico que está estudando a Bíblia, ele perguntou: pastor, fala para mim, você crê que Jesus vai voltar quando? Eu falei: eu gostaria de saber, mas só Deus sabe, irmão. Ele falou: mas fala assim mais ou menos. Eu falei: irmão, não posso falar. Eu só vou te falar uma coisa: eu acredito, se eu tiver vida natural e Deus me der saúde, eu acredito que eu estarei vivo, porque Jesus em breve vai voltar. Esse mundo virou, irmãos, uma sodomia. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé. Estude Gênesis 6, você vai encontrar 3 coisas: corrupção. A palavra corrupção, irmãos, é mais ou menos como a gente fala de tomar sorvete hoje. É normal. Violência. A palavra violência não quer dizer apenas, mas é o atentado à vida. A vida tem perdido o sentido. As pessoas matam por qualquer coisa. Eu comprei uma bicicleta para poder fazer mais exercício. E então, alguém perguntou para mim: onde que você anda? Eu falei: ando em tal lugar. Cuidado para não passar ali. Por quê? Ali é a faixa de Gaza. Eu falei: como faixa de Gaza? Ali é o lugar de assaltos. Ali 3 jovens vieram com uma faca e um martelo. Eles iam me furar e depois macetar minha cabeça. Eu falei: leva a minha bicicleta. É uma pessoa, não é da nossa fé, conheci na academia. Ele falou: e ali se for uma bicicleta de quase 7 mil reais, ainda bem que eu tinha seguro. Mas não passa ali é a faixa de Gaza. Agora eu estou com medo de andar de bicicleta, porque eu sempre vou passar naquele lugar, porque é caminho para ciclovia. Então eu olho e falei para minha esposa: aqui é chamado faixa de Gaza. A violência é uma coisa comum. Agora, irmãos, o que assusta é ver como nós temos permitido a sensualidade na vestimenta. E o ser humano se tornou tão insano que uma mulher anda nua e diz assim: eu tenho o direito de andar nua e ninguém precisa olhar para mim. Ficou louco? Eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu falei ano passado. O pecado dos pré-diluvianos foi o pecado da sensualidade. O pecado que destruiu Sodoma e Gomorra, você não precisa que eu repita. O pecado que levou Israel para o cativeiro babilônico foi o pecado da sensualidade. E o pecado especial de Satanás no tempo do fim é o pecado da sensualidade. É o que nós estamos vivendo. Deus, que tinha sido afrontado, e me vem uma citação na cabeça, irmãos. Sabe o que vai ser o céu? Numa das frases de Ellen White: o céu será apenas um testemunho da graça de Deus e da misericórdia de Deus. O céu será um testemunho eterno da misericórdia de Deus.
Mas, irmão, se essa misericórdia não te transformar, se essa graça não mexer com você, se não te humilhar, se não tirar os teus pecados, Jesus não veio para te salvar em pecado, Jesus veio para te salvar do pecado. Irmãos, a maioria dos crentes querem ir para o céu com os seus pecados, não vão. No sábado 21 eu vou pregar mais sobre isso. Irmãos, você tem que colocar o pecado para ser cancelado. O título do sermão do sábado 21 é apagamento. Tem que ser apagado. Foi pago, agora tem que ser apagado. Mas tem muita gente assim, eu quero viver com o meu pecado. Você não vai entrar com o teu pecado no céu. A graça de Deus. E então ele se arrependeu. Ele voltou para Jerusalém. Ele reparou o que pôde. Muitas desgraças continuaram. Mas esse ímpio, idólatra, feiticeiro, agoureiro, assassino de crianças, assassino dos seus próprios filhos, por um tempo servo de Satanás, estará no céu para ver a graça e a misericórdia de Jesus. Irmão, não pense que você é diferente. Nosso coração é escuro. Nossos atos podem não ser tão maus. Mas continua, irmãos, uma grande lição. Tem você se humilhado na presença de Deus? Quando você lê a história a comparação entre Judas e João, Judas falou assim, eu vou viver com os meus pecados. Mas João, um apóstolo, filho do trovão, nervosinho que era, João guerreou ferozmente contra a sua natureza, até adquirir a plenitude do amor de Jesus Cristo e escrever sobre o amor de Deus. Há uma batalha no seu coração. Irmãos, 3 lições aqui. Primeira, Satanás ainda procura um trono. A serva de Deus diz assim, não podendo tomar o trono de Deus, procura tomar o trono do coração. Satanás ainda quer um trono, ele ainda luta por um trono. Ele sabe que não tem mais acesso, jamais teve e jamais terá acesso ao trono de Deus, mas ele quer o trono do seu coração. Ele não desistiu de reinar e ele quer reinar na sua vida. E a maior alegria, irmãos, uma das alegrias que eu tive essa semana, uma das boas alegrias, numa reunião muito gostosa que nós tivemos sobre algumas coisas que nós queremos melhorar na igreja, foi ouvir de que muitas pessoas vêm à igreja do NASP porque sentem que estão entrando numa igreja adventista do 7º dia. Nós não estamos aqui brincando, irmãos, de igreja, nós estamos aqui nos preparando para ver Jesus voltar em glória e majestade. Apesar de toda a liturgia ter sido cumprida, porque é o primeiro sábado, então é muita coisa acontecendo. Mas, irmãos, exaltar a palavra de Deus, louvar, cantar de uma graça excelsa e ter a nossa consciência, irmãos, de que nós devemos estar vivendo o processo de santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Não verá. A mácula, a mancha, a ruga, você tem que ir trabalhando nisso. Você acha, irmãos, que a igreja pega aí e gasta aí mais de 20 mil reais para imprimir livros para dar para você, porque a igreja tem dinheiro para gastar? Não, é para você entender que é o momento de nós clamarmos e buscarmos pelo Espírito Santo do Senhor. Satanás ainda procura um trono, e Jesus também procura um trono. Então, velho chavão, que o seu coração nunca está vazio, alguém está sentado nele, o Cristo. Não tem jeito, irmãos, que o teu coração seja um trono de Jesus todos os dias. O verso 10, eu li uma citação essa semana, quando o verso 10 diz assim, Deus falou com Manassés. Olha o que está escrito, até onde Deus deseja ir, irmãos. Os piores seres humanos, as pessoas que têm os traços de caráter mais objetáveis, são alvo especial do ministério dos anjos.
Pediram para eu pregar um sermão, eu vou pregar dia 28 sobre encontros. Irmãos, porque Jesus procura uma prostituta, é ladrão, é endemoniado, aquelas pessoas completamente dominadas por Satanás? Porque os piores caracteres, o caráter mais objetável, as pessoas que têm traços de caráter mais objetáveis, são alvo especial do ministério dos anjos. Esse é o alcance da graça de Deus. Vou repetir: as pessoas com piores traços de caráter, os traços mais objetáveis, diz o desejado, são alvo especial do ministério dos anjos. E finalmente o verso 12: um coração angustiado e humilhado é o terreno onde Deus derrama a sua graça que não merecemos e o perdão que não temos direito. Vocês já perceberam que eu já preguei umas 2, 3 vezes sobre isso? Irmãos, de fato, muitas vezes nós só queremos estar bem, quando a nossa necessidade é nascer outra vez. Está tudo bem? Está tudo bem. Não. Se eu não for uma nova criatura em Cristo todos os dias, não está nada bem, irmãos. Um coração angustiado, humilhado espiritualmente falando, é o terreno onde Deus derrama a graça que não merecemos e o perdão que não temos direito. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua luta com Deus? Quanto tempo você tem gastado em oração? Você está lendo esse livro, você está buscando? Coloca para mim 5 citações, eu vou encerrar. Eu escolhi as citações, irmãos, quando eu coloco citações é porque isso mexeu comigo. A extrema bondade de Deus. Olha isso aqui. Muitas vezes, dá uma olhadinha, muitas vezes, não é uma vez. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Essa frase do meio, eu amo essa frase do meio. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Amém? Manassés foi vencido, foi dominado, foi possuído, mas não foi abandonado, porque Deus não abandona os seus filhos enquanto Ele puder encontrar um lugar para salvá-los. Uau! Mesmo quando somos vencidos, não somos rejeitados nem abandonados. Eu queria te encorajar, querido irmão, eu queria te encorajar, querida irmã. Se em algum momento você falhou, se em algum momento você errou, se humilhe na presença de Deus, porque você pode ter perdido uma batalha, mas em Cristo Jesus você ganhará a guerra e irá com Jesus para o reino celestial. Você erra, mas Deus não te abandona. Você peca, mas Deus não desanima. Não, ela diz não. Cristo está à direita do Pai fazendo intercessão por... Mas pastor, eu tenho traços de caráter objetáveis, horríveis. Não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos, não somos rejeitados. A história de Manassés, pensa nisso. Se em algum momento o mal te venceu, Deus não te rejeitou. Outra citação. Isso aqui eu decorei um tempo atrás. Quando pecamos e achamos que não nos é possível orar, na outra citação diz, quando pecamos e achamos que não devemos orar, esse é exatamente o momento de orar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados. Devemos, porém, orar e... Ah, pastor, é muito fácil. O Manassés, ele era agoreiro, feiticeiro, assassino de criança, andava com as necromantes. O camarada era um filho do demônio. Era mesmo. Aí beleza, o cara vai para a prisão, coloca dentro de um globo de bronze lá e taca fogo ao lado dele. Aí o cara ora. Quer saber uma coisa? Esse é o momento de orar. Quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, esse é exatamente o momento de orar. Aumenta o retorno, eu sei que eu estou gritando bastante, Oscar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados, porém devemos orar e... Você já, sendo assim bem prático, pode aumentar, Oscar.
bem prático assim, porque aqui, irmão, não estou olhando para um banho de santos, tá? A partir de mim. Você já cometeu um pecado, um erro consciente. E assim que você terminou de pecar, vamos fazer uma ilustração? Eu não sei que novela está passando, e não sei mesmo. Eu não sei que imundícia está passando. Mas vamos supor que você... Ou vamos pegar outra coisa. Você está na Netflix assistindo uma série que você sabe que ali não tem nada de Deus. Aí vem uma cena pornográfica daquelas pesadas, porque hoje está tudo liberado. Aí você vê aquilo e você fica ali e tal, de repente você desliga e vai dormir. Aí diz assim, eu não vou orar. Eu não vou orar. Como é que eu vou orar agora? A irmã te diz, esse é exatamente o momento de orar. Porque se você sente vergonha, se você sente, ainda o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. O pior é a hipocrisia, quando você termina de ver o que não deve, louvado seja o Senhor, porque eu tenho Netflix. Finalizando, falta só 12, só 2. Olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Ele próprio, está falando de Jesus no contexto Testemunho Seleto, volume 3. Ele próprio se obrigou a atender ao nosso clamor, quando nos achegamos a Ele confessando nossa indignidade e pecado. A honra do seu trono está posta como o penhor do cumprimento de sua palavra. Sabe, irmãos, o que são essas coisas? São fontes de encorajamento para que a gente entenda que o perdão de Deus é um dom, tanto quanto o arrependimento. E sabe, irmãos, eu fico assim, quando eu li essa citação, fiquei imaginando Deus penhorou o seu trono. A honra do seu trono está penhorada. Ele se obrigou a atender ao nosso clamor. Uau! Como que Deus se obriga? Quando você sinceramente confessa com Manassés e diz assim, Deus, eu errei. Deus fala assim, eu sou obrigado. Eu penhorei minha palavra. E o penhor da minha palavra é o meu próprio trono. Em se chegando ao trono da graça, eu queria que cada citação dessa, se vocês quiserem, está ali à disposição. Mas olha isso aqui, irmãos. Em se chegando ao trono da graça, quando você está em pecado, o Filho de Deus se torna o quê? Lê para mim. Cliente do grande? Quantos advogados nós temos aqui? Levanta, não fica com medo, irmão. Quantos advogados? O senhor é advogado. Você se torna cliente do grande advogado. Uau! Cliente de Jesus. Cliente de Jesus. A primeira manifestação de arrependimento, do desejo de perdão. Cristo toma a causa deste. Outra citação diz esposa ou esposa. Toma a causa deste e fala a sua, intercedendo por ele perante o Pai, como o Senhor fizera por si próprio. Não me entendam mal, os queridos advogados aqui, mas eu nunca vi um criminalista dizer assim, eu vou para a cadeia no lugar do criminoso. Nenhum advogado toma a causa do cliente e diz assim, essa causa é minha, eu assumo o teu lugar. Mas Jesus fez isso, Jesus assumiu o teu lugar. E quando você é cliente do grande advogado, ele não intercede por você apenas, ele intercede como o Senhor fizera por si próprio. Como eu amo essa citação. Quando você se ajoelha perante o Pai, o Filho diz, Pai, não olha para ele. Ele é meu cliente. Olha para mim. Nós somos aceitos por Deus no amado. Nós somos aceitos por Deus não por nós, irmãos, mas por Cristo. Existe um pontífice entre nós e Deus. E a última citação. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. Ninguém. Nem esse feiticeiro aqui. Nem esse filho das trevas, que prejudicou um reino inteiro. Manassés foi salvo pela graça de Jesus.
Agora deixa eu terminar falando uma coisa. Perdão que não transforma, irmãos, não é perdão. O perdão de Deus não é um ato de declaração forense. O perdão de Deus é uma manifestação do Espírito Santo e que transforma a pessoa numa nova criatura. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma pessoa verdadeiramente perdoada que não tenha sido convertida. Perdão para Deus significa transformação. Por que Judas nunca foi perdoado? Porque nunca se deixou ser transformado. Por que Saul nunca foi perdoado? Porque nunca deixou ser transformado. Por que Ananias e Safira não foram perdoados? Porque não permitiram ser transformados. Vamos começar aliás, já estamos em março, né? Aliás, já estão até anunciando negócio de Páscoa aí. Irmãos, é uma constante sequência de sensações. Carnaval, férias, daí vem campeonato estadual, daqui a pouco vem o brasileiro, agora já tem Libertadores, eu não assisto, tá, irmãos? Desculpa, eu não sou fariseu, eu gosto de futebol, mas não tenho time. Na roça não tinha. Agora vem Páscoa, daqui a pouco vem festa junina, daqui a pouco já vem não sei o quê. Porque é Natal, acabou. 6 feriados ao longo do ano. Como vai ser a tua jornada com Deus? Talvez você tropece, talvez você tenha seus erros. Deus continua lá, no seu trono, dizendo: chega aqui. Mas não chegue lá apenas para Deus resolver os seus problemas. Procure a Deus para transformar o seu caráter, e os seus problemas espirituais serão resolvidos. Que Deus nos abençoe como igreja. Que seja um ano tremendamente espiritual no nosso andar com Jesus. E que em breve a gente esteja no céu para testemunhar que o céu será uma eterna manifestação de um amor que jamais abandonou o ser humano caído. Que Deus te abençoe. Amém.